Uma boa noite a todos. Começando então no horário das 20h15, nesta quinta-feira, mais uma live do Harmonia e Luz. Obrigado pelo convite. Então estamos mais uma vez unidos por meio desta fabulosa ferramenta que é a internet, que nos possibilita de estarmos unidos, mesmo afastados por este momento, não é? Então, antes de qualquer coisa, eu vou fazer a prece de abertura, principalmente para nos sintonizarmos com o plano espiritual, que é tão rigoroso no seu horário e na sua disposição para nos auxiliar nos nossos trabalhos. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer por mais estes instantes de luz em nossos lares, que esta união, que este intercâmbio de energia, de conhecimento, de pensamentos, possam ofertar a todos nós muita paz, muita harmonia, muita luz, muitas coisas boas dentro dos nossos lares e para cada um de nós internamente. Obrigada à presença dos nossos guias protetores, dos protetores e dirigentes do trabalho de quinta-feira da nossa casa Harmonia e Luz. Obrigado pela proteção do nosso Mestre adorado Jesus e que possamos aproveitar bem estes rápidos instantes em que estamos unidos hoje e sempre. E que assim seja. Então, começando a nossa live hoje, o tema que eu escolhi, nesta data de 15/10, é Casa Espiritual. É a lição 133 do livro Vinha de Luz, do Chico com o Emmanuel. Mas antes de falarmos da casa espiritual, eu gostaria de dar uns avisos importantes a respeito da nossa casa material, aqui, a nossa casa Harmonia e Luz, certo? Então, o primeiro é que agora, sábado, dia 17, neste sábado, no dia 17/10, das 14 horas até as 17h30, haverá o brechó lá no nosso centro, que está aberto a todos. Hoje à tarde a gente foi lá, terminou de montar todo o brechó, está lá todo ele, muito cheio de coisas bonitinhas para todos. Então, está lá para que todos aproveitem. Então, está o primeiro aviso. O segundo aviso é sobre as exposições da nossa casa. Nós possuímos exposições, que são as lives, por enquanto, vários dias da semana. Na segunda-feira de noite, na quarta-feira em 2 horários, na tarde e na noite, na quinta-feira, na noite, e no sábado, na tarde. Então, esses são os horários das lives que todos nós podemos acompanhar ao vivo ou depois, no horário que a gente quiser escutar, vai estar gravado na página do Facebook do Harmonia e Luz, certo? Outra coisa também que eu acho muito interessante a gente lembrar é que no sábado, todos os sábados, da 1h da tarde às 2h da tarde, lá na nossa casa é feita a irradiação coletiva. Então, todos nós podemos participar, estando em casa, nos harmonizando, nos sintonizando com o pessoal que vai lá na casa, que faz a irradiação. Nós em casa podemos também participar desta irradiação, certo? Depois também, na página do Facebook do Harmonia e Luz, existe a loja do Harmonia e Luz, que lá vai estar sempre estando exposto o que tem lá no brechó para vender, as coisas que tem lá na nossa casa, certo? Outra coisa também são as mensagens
né, que é trabalhada na página, as curtidas. Isso aí é muito bom e a gente sabe que hoje em dia a tecnologia é para isso mesmo e com certeza isso veio para ficar, certo? Então esses foram os avisos para a nossa casa material. Então vamos para a nossa live falando da casa espiritual. O que será essa casa espiritual? Será que é algo longe, distante de nós? Na realidade, a casa espiritual somos nós. O nosso íntimo é a nossa casa espiritual. Aí nós vamos ver o que Emmanuel nos fala a respeito da casa espiritual. E ele nos começa falando, trazendo um trecho do Evangelho, que é de Pedro, o apóstolo Pedro. E ele nos diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Pedro já nos disse que nós, como pedras vivas, somos casa espiritual. E é muito interessante esta fala de Pedro a respeito da casa espiritual, falando sobre pedras vivas, porque é muito interessante o nome de Pedro. Pedro era assim, Pedro, Simão, Simão Pedro ou Cefas. Todos esses são nomes da mesma pessoa. E Pedro era irmão do apóstolo André. E o nome de Pedro foi dado por Jesus. Jesus deu esse nome a Simão para quando ele foi escolhido para ser o apóstolo. Quando Jesus estava escolhendo o colégio apostólico, ele escolheu Simão e colocou o nome de Pedro. E este nome tem o significado em grego e hebraico, respectivamente, significa pedra. É por isso que Pedro é considerado a pedra basilar do cristianismo. Foi ele que construiu dizem, a primeira igreja, mas na realidade Pedro construiu a primeira casa do caminho, que foi a primeira casa que trouxe a verdadeira doutrina que Jesus nos trouxe, que é aquela da caridade, que é aquela casa que auxilia todos que passam pelo caminho, não é? E dizem também que na época em que Pedro estava trabalhando na casa do caminho, depois de tudo que aconteceu, depois da negação, depois que Cristo desencarnou, quando ele estava trabalhando, né, na casa do caminho, as pessoas disputavam a sombra do Pedro em função da energia que ele tinha, de tão forte, de tão robusta, de tão certa. Então, olha só que coisa mais linda. Eu acho tão fascinante a gente saber dessas notícias em função da gente saber que são pessoas que passaram pela nossa terra e nos deixaram essa mensagem e que ainda continuam a trabalhar por nós, né? Nos deixaram essa mensagem que tanto nos esclarece hoje em dia ainda e que ainda continuam a trabalhar por nós e a ajudar-nos na nossa evolução. Pedro com certeza continua trabalhando junto com o nosso amado Mestre para nos auxiliar na nossa evolução. Então ele nos disse que nós somos pedras vivas e que nós somos edificados como casa espiritual. Então Emmanuel nos diz: cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Então, nós somos uma casa espiritual que deve estar, por nosso esforço, por esforço do morador, em contínua modificação
para melhor. Em contínua, sempre, arduamente, nos modificando para melhor. Cada dia, cada momento, modificando-nos, aprimorando-nos, nos moldando para sermos melhores. Vigiando os nossos pensamentos, avaliando os nossos sentimentos, analisando nossas atitudes, estaremos fazendo com que esta contínua modificação seja feita, porque depende única e exclusivamente de nós, moradores desta casa espiritual. Aí agora Emmanuel vai nos dar exemplos de casas. Assim como a gente vê as casas materiais, existem os tipos de casas espirituais. E daí aqui a gente vai mais ou menos conversar um pouquinho a respeito de cada uma. Valendo-nos do símbolo de casa espiritual, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína. Quem são esses? Quem são esses que estão em abandono, em ruína, caminhando para a ruína? São aqueles que vivem por viver, que nem se notam, que nem pensam que existe algo maior dentro de si. São aqueles que, de repente, nem pensam no amanhã, que não acreditam na vida depois, não acreditam na eternidade, não acreditam na vida do espírito, abandonam-se, não melhoram-se. E daí então aqui caminhando para a ruína. A vida é uma vida vazia. Estas são casas em abandono. Depois aqui ele fala outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada, ou transformadas em reduto de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. São aqueles que alimentam dentro de si os vícios, os sentimentos negativos, as atitudes que não nos levam a nada, os apegos materiais, aquelas vidas vazias que a gente sabe que existem muitos seres, irmãos nossos, que vivem dessa maneira. São casas espirituais que são, como diz aqui, sufocadas pela era, que a gente sabe que é aquela planta que ela vai subindo, que ela vai se enroscando, e muitas vezes quando ela se enrosca numa outra planta, ela acaba sufocando aquela planta, né? E aqui também fala que são transformados em redutos de seres traiçoeiros. Aqueles sentimentos que a gente tem de não ser fiel, de ser traiçoeiros, de não sermos verdadeiros, não é verdade? Depois aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível. E é incrível, mas é bem o simbolismo que Emmanuel usa para nos mostrar a diversidade das casas espirituais, do íntimo de cada um, né? E isso aqui é bem interessante, ó, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível. É aquelas pessoas que vão acumulando as coisas negativas, os lixos dentro de si, as mágoas, os melindres, as decepções, a parte negativa das coisas, os problemas, tudo vai sendo guardado, tudo vai sendo ali
sendo depositado como lixo, o lixo mental. Tudo isso vai sendo deixando por nós mesmos, né? E vai deixando a nossa casa íntima, a nossa casa espiritual suja. Depois aqui que falam que existe também e observam-se outras moradas que são as moradas fantasiosas, aquelas que ostentam fachada de soberba, com indisfarçável desorganização interior. Aí entra aquelas pessoas que são muito mais de verniz social, aquele verniz externo, mas por dentro são verdadeira desorganização. E como existem pessoas assim, que por fora são uma coisa, mas na realidade por dentro são outra. Por fora é muito fácil a gente colocar uma roupa bem vestida, se portar bem vestida, bem educada, botar uma maquiagem, fazer um cabelo bonito, falando das mulheres, né, principalmente, falar palavras bonitas, falar de todo o conhecimento que se tem, mas simplesmente como uma fantasia, como um verniz, mas por dentro, na realidade, uma desorganização completa. Eis aí uma morada espiritual bem desorganizada, né? Mas que a gente pode muito bem disfarçar, mostrando algo que na realidade não é verdade. Depois aqui fala que tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, que são aquelas que no íntimo a gente promete, a gente penhora, a gente faz aquelas promessas, né? Aquelas barganhas. Se eu conseguir tal coisa, eu me modifico. Se eu conseguir aquilo que eu desejo, eu faço a mudança que eu devo fazer. São hipotecas que a gente faz do nosso íntimo. E muitas vezes não conseguimos cumprir. E começa as nossas dívidas espirituais para conosco mesmo, né? Ao invés de nos reformarmos, deixamos passar a oportunidade, fazendo hipotecas, fazendo barganhas, sempre querendo aquilo que muitas vezes não é o que nós precisamos para melhorar, né? Depois aqui diz, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. Então aqui Emmanuel já nos diz que é rara, muito rara, a pessoa completamente livre. Porque liberdade não é aquela coisa de fazer o que bem entende, a hora que bem entende, sem compromisso. Liberdade, verdade, é aquela que Jesus nos diz que a verdade vos libertará, que é a nossa verdade. Quando nós conhecemos a nossa verdade, quando nós nos conhecermos verdadeiramente como somos e nos aceitarmos e nos modificarmos, nos libertando dos nossos vícios, das nossas limitações, daquilo que nos faz presos ao mal, ao nosso passado, isso sim vai nos tornar livres. E aqui, como Emmanuel nos diz, é raro, é muito raro. E também em constante renovação para melhor. Porque a gente está tentando, realmente a gente tenta. Material a gente tem, a gente sabe.
mas a gente tenta se modificar, a gente tenta se melhorar, mas daqui a pouco a gente resbala, a gente tropeça, a gente cai de novo, a gente erra novamente. Mas isso é normal, porque nós estamos num planeta de provas e expiações e ainda somos espíritos errantes e ainda estamos engatinhando na nossa evolução. Ainda saímos faz pouco tempo do nosso primitivismo, da nossa animalidade. Faz pouco tempo que nós estamos tendo o contato com a boa nova do nosso Mestre adorado. Então ainda estamos muito próximos dos nossos erros. Mas isso não quer dizer que não vale a pena o nosso esforço, mesmo errando mais do que acertando. Mas pelo menos estamos tentando. E é isso que importa. É isso que Deus quer de nós. É isso que Jesus espera de nós. É isso que os nossos amigos da espiritualidade que torcem por nós, a nossa família espiritual deseja, é a nossa melhora. É a nossa tentativa de melhora. Como Allan Kardec nos diz, como a gente reconhece o verdadeiro espírita, é pela sua tentativa de melhora, de tirar de dentro de si as suas imperfeições, mas é na tentativa, né? E como a gente sabe que é raro as pessoas que conseguem fazer isso sequencialmente, né? Continuamente, como Emmanuel nos diz aqui, a gente continua tentando, né? É uma casa espiritual que estamos constantemente na lida da reforma, da limpeza, de ajeitar, né? Mas vamos seguindo, vamos seguindo. Assim também vamos seguir a lição aqui. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Eis aí novamente aquele assunto que a gente bate. Reforma íntima. É esse o caminho. E aqui ele nos ressalta que a lição de Jesus não deve ser tomada como carícia embaladora. Aquela coisa da gente ficar, que palavras lindas, oh, que belas lições, oh, como é lindo, oh, como é maravilhoso que o Cristo nos trouxe. Mas só isso não basta. Jesus nos trouxe essa lição, essas lições todas, para nós termos o material necessário para a nossa construção e reconstrução do nosso íntimo, da reforma integral da nossa casa espiritual. Nós temos o mapa na mão, nós temos o caminho na mão, nós temos a diretriz na mão. Depende única e exclusivamente de nós botarmos em prática as lições do nosso Mestre, diariamente, todos os dias. Não é só quando a gente vai trabalhar na casa espírita, ou só quando a gente está lendo alguma coisa, ou quando a gente está estudando. Não é nesses momentos. Ou quando a gente está orando. Não é só nesses momentos. As lições do Mestre é material para o dia a dia. Ele nos trouxe as lições para estar presente em nosso momento diário, a todo momento,
Porque a nossa construção interna, ela é diária, ela é a todo instante, a cada pensamento, a cada sentimento, a cada atitude. Ela deve ser olhada conforme está nas lições do Mestre. Aquela coisa a gente pensar como Jesus pensaria nessa situação, o que Jesus faria nessa situação, como ele agiria nesse momento, qual atitude ele teria neste problema que eu tenho para resolver. É colocá-lo na nossa vida. Muitas vezes colocamos ele num pedestal e deixamos o nosso mestre distante de nós. E ele nos trouxe as lições para colocarmos ele dentro da nossa casa espiritual. Trazê-lo dentro do nosso lar espiritual. Depois, muitas vezes, como diz aqui, é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Muitas vezes nós precisamos que os nossos alicerces sejam abalados para serem reformados. Muitas vezes não conseguimos ir pelo caminho do amor. Não aprendemos pelo caminho do amor. Precisamos ir pelo caminho da dor. E os nossos alicerces internos precisam ser abalados por alguma coisa que aconteça na nossa vida para acordarmos, para nos movimentarmos. Muitas vezes vem com relação a algum problema sério, alguma doença, alguma perda, algum baque na vida, para mexer com os nossos alicerces para que as coisas se modifiquem. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não acorda com as coisas indo bem. É incrível, mas na maioria, quando a gente fala a respeito da casa espírita, a maioria a gente vê que vai em busca do remédio na casa espírita mais pela dor do que pelo amor. Por quê? Porque às vezes as pessoas realmente elas precisam chegar lá no fundo do poço para chegarem à conclusão que elas precisam modificar a sua conduta para que as coisas mudem na sua vida. Mas elas precisam ir até lá no fundo, sofrer muito para depois começar. E isso é o nosso grau de evolução, que infelizmente ou felizmente ainda estamos neste grau, que precisamos sentir a dor para nos modificarmos. Mas temos o caminho, né? Nós temos a receita, a bula do remédio, né? A gente sabe o que tem que fazer. E isso a gente tem nos ensinamentos do nosso Mestre Dourado. Todas as suas lições servem para nos auxiliar nesta mudança, nessa limpeza da nossa casa espiritual, nesta reforma interna que precisamos fazer. Cristo não é somente uma figura filosófica ou religiosa, que nem muitos colocam. Quando a gente fala em Cristo, muitas vezes as pessoas só pensam, mas é religião. Cristo é um ser, é um irmão nosso, é um homem, é um ser iluminado que está a nossa dispor, não, mas ele está ao nosso lado sempre, com certeza. Né? Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. Ele é o restaurador. É ele que é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos disso. Né? O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. Se a gente não se reforma, a gente só sabe o caminho. Só tem o mapa, mas não sabe como ir.
né? O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Porque Jesus, ele não precisa, né? Ele não precisaria de mais nada, porque ele já atingiu toda a evolução. Ele agora só nos auxilia. Mas todo esse esforço que nós precisamos é por nós mesmos. Precisamos fazer isso, porque é só nós que podemos fazer. E tem um pensamento que foi o irmão X que disse assim: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Cada um de nós é um mundo onde o Cristo deve nascer. E vocês sabem que o irmão X é o codinome de Humberto de Campos. E ele começou a usar esse codinome de irmão X em função daquele problema que Chico Xavier teve com a família de Humberto de Campos, na época em que o Humberto de Campos começou a se comunicar com o Chico Xavier, e a família encarnada de Humberto de Campos começou a abrir um processo, né, na justiça com o Chico Xavier pelos bens autorais dos livros em função que estava usando o nome de Humberto de Campos. Então, Humberto de Campos resolveu o problema usando um novo pseudônimo, que é o irmão X. Então, é o mesmo espírito. Então, esse espírito nos diz que cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. E para encerrar a nossa live, do livro Um Minuto com Jesus, Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de vós. Dentro da nossa casa espiritual está o reino de Deus. O reino que Jesus veio trazer. Está dentro de nós. E nos diz assim a lição: é tempo de interiorização. Pense nisso. Pode-se dizer que relativamente existem dois espaços, o de fora e o de dentro. Aprenda a interiorizar-se. Não se deixe condicionar ou impressionar demasiadamente pelas coisas ou realidades externas. Dentro de você há um novo mundo, o reino do Espírito. Os voos interplanetários não são mais importantes que os voos do pensamento nos espaços abissais da alma, dos espaços mais profundos da alma. Quem sabe viajar por esses espaços possui o mapa do reino de Deus. Quem sabe entrar nos espaços do seu íntimo possui o mapa do reino de Deus. Dentro de nós existe a nossa casa espiritual. Vamos cuidar dela. Então, meus queridos, era esta mensagem que eu tinha para a nossa live de hoje. Espero ter me feito entender. Espero que tenha tocado o coração de todos, pois era este o meu objetivo. Então vamos encerrar fazendo a nossa prece, fechando os nossos olhos, agradecendo mais uma vez por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de Deus, nosso Pai adorado, em nome de Maria, nossa Mãe Santíssima. Rogamos para que todos recebam em seus lares muita paz, muita luz, muita harmonia e muito amor. E que Jesus, nosso Mestre, esteja hoje e sempre junto de nós. E que assim seja. E antes que eu me esqueça, hoje é uma data muito importante, sendo dia 15/10, dia do professor. Para mim, a profissão mais importante, pois é ela que inicia todas as outras profissões. Um abraço bem caloroso
com muita saudade. A todos, muito obrigado e boa noite.